Paz do Senhor, queridos. Muito boa noite. Vamos abrir nossa Bíblia em Judas e continuar a nossa exposição sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres. Amém? Acharam Judas? É difícil, né? Um pouquinho achar Judas. Bem, Judas, o verso 8. Mas após lermos, não feche sua Bíblia. Vamos manter ela aberta que nós faremos uma leitura maior. No decorrer da explicação, nós vamos lendo mais textos. Amém? Verso 8. Ora, estes, os falsos mestres, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Amém? Bem, só para relembrarmos o que já vem sendo dito. Nós falamos da última feita que examinamos este pequeno texto, essa epístola, a condenação daqueles que são falsos mestres, daqueles que seguem falsos mestres e daqueles que estão, e o ensino deles que também é condenável, o ensino dos falsos mestres. E nós vimos como é que a gente testa esses ensinos. Se o ensino conduz o povo ao pecado, ele é um ensino de falso mestre. Ele é um ensino que vai levar o povo à apostasia e à condenação. O ensino de gente chamada por Deus verdadeiramente, ele conduz o povo para a santidade. O ensino dos falsos mestres conduz o povo para a incredulidade, para a rebelião e para a libertinagem, ao invés de conduzir o povo para o caminho de santidade. Todo falso mestre vai ser assim. Ele não tem como ser falso mestre e ensinar o caminho da verdade. Não tem como. Se ele ensina o caminho da verdade, ele não é um falso mestre. Não é. Ok? Dito isso, sigamos. Ele usa 3 exemplos dos versos 5 a 7 para mostrar a condenação dos falsos mestres. Ele usa o exemplo do povo que saiu do Egito, do povo que foi liberto, mas se tornou incrédulo e Deus trouxe condenação para eles. Ele usa o exemplo dos anjos que não se mantiveram em seu estado original de santidade e Deus os expulsou e Deus os precipitou e os mantém algemas para o dia da condenação. Bem, e ele diz também o exemplo de Sodoma e Gomorra, que foram também, por sua libertinagem, incorreram em condenação. Agora, ele vai dizer assim, ora, estes, os falsos mestres, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. O que dá a entender é que essa é a fonte de autoridade desses falsos mestres. É como se o autor, Judas, o meio-irmão de Jesus e também de Tiago, ele estivesse aqui colocando diante da igreja qual é a fonte de autoridade deles. São os seus sonhos, eles são sonhadores alucinados. Qual é a base para eles ensinarem o que eles ensinam? Diz assim, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, e Deus no sonho me revelou isso, e nesse sonho Deus me revelou aquilo. Lá no Antigo Testamento nós vamos ter casos de sonhos que Deus trazia para o povo. José foi um jovem sonhador. Jacó, o pai de José, foi um jovem sonhador. Os sonhos tinham sua importância e significado. Então, dentro da cultura em que eles estavam vivenciando, sonhos eram coisas muito importantes. E quando eles diziam que sonhavam,
que os sonhos, eles tiveram sonhos e por isso estavam ensinando o que estavam ensinando, porque os sonhos provinham de Deus e eles estavam ensinando a verdade de Deus. Na verdade, o que eles estavam fazendo era acrescentando aquilo que Deus nunca falou. Eles estavam acrescentando à palavra de Deus algo que vinha dos sonhos deles, e Judas chama ele de sonhadores alucinados. E esse termo alucinados aqui é alucinados no sentido de pervertido. Eles estão com seus pensamentos pervertidos e esses pensamentos conduzem eles a sonhar as suas coisas pervertidas, e eles ensinam essas coisas pervertidas como se fosse palavra de Deus, sendo que tudo aquilo é fruto da perversão da mente deles, da alucinação da mente deles. Essa é a fonte de autoridade de falso mestre. A fonte de autoridade do falso mestre não é nunca o que a Escritura diz, mas é sempre algum sonho que ele teve, é sempre alguma revelação que ele teve, é sempre alguma profecia que alguém disse para ele, alguma profecia que ele recebeu. Nunca está na Bíblia, nunca. Se ele é falso mestre, nunca está na Bíblia a base final do ensino dele. Sempre está em algum sonho, alguma revelação, sempre está em coisas subjetivas e obscuras. Não dá para comprovar, não dá para dizer assim, mas está escrito aqui e é assim que é. Não dá para comprovar, não dá. E essa é a base que eles usam. Coisas subjetivas, coisas que ele sabe e ninguém mais pode saber. Coisas que Deus disse a ele e não tem como provar se disse ou não. Bem, e nós compreendemos, quando nós estudamos bibliologia, um pouco de bibliologia, nós entendemos que Deus teve os seus modos de revelar-se ao homem. E quando ele estava revelando-se por meio da profecia, ele se utilizou de sonhos, de enigmas, ele se utilizou de visões, ele se utilizou da própria fala dele vindo ao profeta, mas nós sabemos que isso não perdurou para sempre. Deus não tinha como propósito falar sempre por meio dos profetas, por meio de sonhos. Houve um dia em que Deus fez cessar isso tudo. E hoje Ele nos fala por meio da sua palavra escrita, aplicada aos corações pelo Espírito Santo. E ao aplicar essa palavra pelo Espírito Santo, Ele nos torna a imagem do seu Filho. Percebem? Deus fala pela Escritura, aplica a Escritura aos corações pelo Espírito Santo, para que sejamos parecidos com Jesus Cristo. Percebe como a Escritura, ela faz o trabalho completo. O Pai fala, o Espírito Santo age e nós somos transformados para sermos igual ao Filho. A Trindade toda está envolvida na exposição da palavra. Quando nós expomos a palavra fielmente à igreja, o Pai está falando para que os pais está falando, o Espírito Santo está agindo para que você se torne igual a Jesus Cristo. Percebe? A Trindade está em ação. O Deus trino, o Deus glorioso da Escritura está em ação enquanto a palavra está sendo ministrada. Mas quando eu chego aqui e digo assim, eu sonhei, quem está em operação? Quem é que está trabalhando? Pode ser que não seja Deus. E por várias vezes não vai ser Deus. E na verdade, na maioria das vezes não vai ser Deus. Mas se o pregador abrir a Escritura e explicar a Escritura para você, com fidelidade ao que a Escritura diz, Deus falou, o Espírito Santo agiu e sua vida será transformada, para que você pareça a cada dia com Cristo. Está aí a fonte de autoridade dos falsos mestres. É os seus sonhos alucinados, os seus sonhos que têm motivações de suas
inclinações, de suas loucuras, de suas alucinações, de sua perversão. Bem, mas o que é que acontece com a ministração deles, com o ensino dele, com os sonhos dele? Não somente contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. O que é contaminam a carne aqui? Eles trazem a impureza à tona. Eles colocam o pecado à tona, mas não para repreender o pecado, mas para dar vazão ao pecado. É por isso que está errado. A palavra de Deus não produz impureza, mas a pregação do falso mestre produz. A pregação de falso mestre produz impureza. Eles contaminam, eles transmitem erro à nossa natureza que já é caída, eles dão vazão à nossa natureza caída. Mas não somente isso, eles também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Há ao menos duas interpretações aqui. Que autoridades superiores podem ser coisas espirituais. Podem ser coisas espirituais, como o demônio, como Satanás, como os anjos caídos, como os enviados do maligno, coisas do mundo espiritual. E pode estar se referindo a isso aqui, governos superiores, autoridades superiores, ou pode estar se referindo a outros mestres fiéis e verdadeiros na palavra, a qual estão lá ensinando a igreja, e estes homens que se infiltram na igreja sorrateiramente, como diz os versos anteriores, eles rejeitam este governo. Eles não aceitam que essas pessoas ensinam e nem aceitam que a autoridade que Deus constituiu sobre a vida delas, e no final eles difamam essas pessoas. Eles rejeitam e difamam. A ideia é realmente falar mal, é realmente apontar, é realmente acusar, é realmente levantar falso testemunho contra as pessoas, é não ter temor de falar contra o povo de Deus, de falar contra os homens de Deus. E eu penso aqui que essas duas interpretações podem estar corretas e coerentes. Podemos estar tratando de pessoas que brincam com coisas espirituais, porque o começo do texto vai dizer que eles negam o único Senhor soberano, Senhor Jesus Cristo. Se eles brincam, se eles blasfemam com Cristo, quanto mais com as coisas espirituais que são sérias. São sérias. Não brinque com o maligno, não brinque com o diabo. Em Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim: o diabo ele tem astutas ciladas. Astutas ciladas. E o texto significa estratagema. São coisas preparadas com cautela para pegar aquele determinado tipo de pessoa. O diabo não é alguém que age atabalhoadamente, não. Ele age de forma organizada. Ele nunca fará uma armadilha pela qual você nunca vai cair. As armadilhas que ele projeta são sempre armadilhas que são eficazes e que, se Deus não proteger você cairá. Se não é Deus que segura a nossa mão, nós seríamos alvo fácil para o nosso inimigo. Ele já teria nos estragado vivos. Ok? Então, uma das marcas de um falso mestre é que só ele é alguém que tem autoridade, ninguém mais. Ele zomba do diabo, ele tem autoridade sobre o diabo. Já viu aquelas cenas teatrais onde tem um endemoniado lá e aquele suposto homem que está ali expulsando, ele fica brincando, conversando com o diabo, mandando o diabo colocar a mão para trás, mandando o diabo fazer isso, falar alguma coisa, dizer alguma coisa. Isso é enrolação, gente. Isso é teatro. O diabo não é alguém que está brincando, não. Já escutou a expressão, o diabo não brinca de ser diabo? Ela é verdadeira. Não brinca. O diabo não fica procurando plateia para aparecer, não.
Não fica. O diabo não fica procurando plateia para se mostrar, não. Um dos maiores trunfos do diabo é agir sorrateiramente. Sorrateiramente. E esses homens brincam, mas também a única autoridade é eles, ninguém mais é autoridade. Ninguém mais é enviado de Deus. Eles rejeitam, eles difamam. Tem outro pastorzinho lá que prega fielmente a Escritura, que ensina fielmente a Escritura, e ele é sempre uma pedra de tropeço para aquele outro pastorzinho que está lá. Ah, isso aqui não tem autoridade não. A autoridade quem tem sou eu aqui, ó. Bota aqui o endemoniado, bota aqui isso, faz aqui assim. O outro simplesmente chega, expõe a palavra de Deus, e o Pai fala, e o Espírito Santo age, e o povo é transformado conforme a imagem de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Aquele outro pastorzinho aqui realmente tem autoridade, mas esses aqui, eles difamam. Quer ver se alguém é falso mestre? Veja como ele trata outros líderes. Veja como ele trata os líderes da igreja dele. E geralmente esse tipo de gente não vai estar ligado a outros líderes, porque ele não aceita estar debaixo do governo de ninguém. Ele não aceita ninguém que lhe discipline. Ele não aceita ninguém que diga que ele está errado. Não aceita. Ele não aceita a autoridade de ninguém. Essa é uma das características de falso profeta. Mas vamos continuar. Isso é só o começo de quem esses rapazes são. Esse é o caráter deles. Eles são alguém que a fonte de autoridade deles não é a palavra de Deus, mas é os seus sonhos. Eles são alguém que trazem pecado para a igreja, que colocam o pecado em evidência para a igreja, e são também pessoas que rejeitam autoridades, que zombam das autoridades, seja ela espiritual ou seja ela eclesiástica, instituída por Deus. Verso 9. Contudo, e agora ele vai dar alguns exemplos de que isso é algo errado, de que isso é algo que não acontece. Difamar autoridades é algo que não acontece. Veja o que vai dizer o verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O que ele está dizendo? Ele diz assim: nem mesmo gente que tem autoridade para fazer coisas, eles ousavam falar contra outros, ainda que fosse contra o diabo, que o arcanjo Miguel estivesse pelejando, alguém cheio de toda astúcia, de toda malícia, e o arcanjo Miguel sendo alguém enviado de Deus para a batalha, ele não difamou do diabo, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Ele eleva a Deus a causa e diz assim: que o Senhor faça o que Ele quiser com você, que o Senhor diga o que Ele quiser de você, que o Senhor resolva como Ele quiser com você. Mas não vivia a difamar, não vivia a colocar para baixo, não vivia, na verdade, é um termo incorreto, mas não proferiu nada que difamasse o outro, não proferiu nenhuma palavra que zombasse do outro, não, pelo contrário, ele se calou, ele entregou a causa dele a Deus. Mas estes não, esses zombam de autoridades, esses não respeitam a autoridade, nem espiritual, nem eclesiástica. E ele vai dar outro exemplo. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ele dá 3 exemplos lá em cima de como esses homens procedem. Ele vai dizer que eles são sonhadores alucinados, que eles contaminam a carne e eles rejeitam governos superiores. E aí ele vem difundindo a lista. Ele vai dizer, ele vai mostrar como o arcanjo Miguel não zombou de autoridades. Ele vai mostrar agora como que esses homens corrompem a carne, corrompem as coisas que não devem ser colocadas em avulso, não deve ser, na verdade, em avulso não deve ser colocadas em exposição, não deve ser trazidas claras.
que é isso? É o fato deles exporem o pecado para a igreja, não a fim de repreendê-lo, mas a fim de aprová-lo. E ele diz: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. A ideia do texto é: eles não têm entendimento, eles estão ensinando as coisas como por seus impulsos naturais, e até mesmo nesses impulsos naturais, eles são como animais de carga, que não têm o pensamento correto, que não faz a coisa correta, mas age por instinto. É assim que eles estão procedendo, é assim que a pregação deles é assim que o ensino deles é. Eles não compreendem, eles difamam, eles zombam, eles agem como brutos sem razão. E aqui o termo instinto natural, brutos sem razão, essa junção de tudo isso, a ideia do autor é agir como uma mula, é agir como um animal descontrolado, desgovernado. É um animal que quando se solta faz tudo que não dá, tem que viver preso. É a língua do falso mestre, tem que ser amarrada até o último segundo. Se soltar, ela faz um estrago na igreja. É o ensino do falso mestre. O ensino do falso mestre tem que estar preso o tempo todo na igreja. Se algum dia esse rapaz tem a oportunidade de falar, misericórdia, acabou-se. Tudo que estava sendo ensinado ele bota no lixo. Com uma pregação só ele bota no lixo o trabalho de 10 anos na igreja. Porque eles é como a mula selvagem. Quando solta é um estrago terrível. Quando solta é um estrago terrível. Bem, e agora, no verso 11, ele vai falar algo que parece, é muito semelhante com os profetas lá no passado. Os profetas, quando ia trazer alguma mensagem condenatória, diziam: ai de vocês, ai disso, ai daquilo. E Judas parece fazer isso: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá, ou Coré, né? Como algumas versões vão trazer. Bem, ele dá mais 3 exemplos. O exemplo de Caim, que era maligno e matou seu irmão, porque ele era incapaz de prestar um culto agradável a Deus, porque em seu coração ele não honrava a Deus, e a sua oferta era somente o reflexo de como seu coração era. As ofertas deles foi trazida. Eita misericórdia, quase que não sai a palavra. A oferta dele foi trazida diante de Deus de qualquer maneira. E sabe o que aconteceu? Ele não foi aceito. Mas seu irmão foi dedicado no que trouxe ao Senhor e trouxe do melhor e fez o melhor a Deus. E sabe o que aconteceu? O que ele trouxe foi aceitável. E Caim por isso o matou, porque era maligno e o seu coração não estava voltado a Deus. E é exatamente isso que ele está dizendo sobre esses falsos mestres. O coração deles não tem nenhuma intenção de agradar a Deus. O que eles pregam é somente o reflexo do coração deles. Se eles pregam e a igreja é contaminada, se eles pregam e a igreja começa a andar no pecado, se eles pregam e a igreja começa a viver no engano, se eles pregam e a igreja começa a ir de mal a pior, numa vida de profanação, em uma vida de total desprazer para com Deus, uma vida que dá total desprazer em Deus, isso é somente o reflexo do coração deles, assim como foi com Caim. E então vai dizer: movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. Balaão era alguém que era profeta, mas se vendeu, deixou-se levar, e foi profetizar por dinheiro.
E é exatamente isso, falso mestre. O coração do falso mestre não está em você. Não está. Ele é como Balaão. Ele profetiza melhor para quem paga melhor. Você pagou 100, a sua profecia até que vai ser boa. Mas se alguém pagar 200, a profecia para ele é melhor. E se tiver alguém que pague 1.000? É muita profecia. Mas se tiver alguém que pague 10.000, eita! Se tiver alguém que pague 100.000, a profecia não tem fim. Quanto mais o valor aumenta, mais a profecia fica bonita. Balaão. Você que tem somente 10 reais, R$ 1, tá com nada. Sua profecia nem vai ser profecia. Se não muito, uma oração de 2 minutos. 2 minutos é muito. Nem ora. Só bota a mão na sua cabeça e diz: Deus abençoe, vai embora. 10 reais, não dá para nada. Mas 100 reais a profecia melhora. Balaão. Eles estão movidos por isso. E não somente isso, pereceram na revolta de Corá ou Coré. O que é Coré? Quem é Coré? É alguém que levantou-se contra Moisés, que conspirou contra o ministério de Moisés, afirmando que Deus não estava somente no ministério de Moisés, mas que Deus poderia falar através dos outros, e que qualquer um poderia ter acesso e fazer tudo que Moisés fazia. Fim das contas, essa revolta, esse motim, esse levante contra Moisés terminou mal. Esse homem pereceu, foi engolido pela terra. Ele, toda a família dele, a revolta dele deu em nada. São esses homens. Esses homens têm em seu coração a difamação pelas autoridades. Eles não respeitam gente que Deus levantou. Mas o castigo dele já é certo. Verso 12: Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortos, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Meu Deus. Do verso 12 em diante, Judas não cessa. Ele solta o verbo mesmo. Percebam que ele não tem pena de falso profeta. Não tem. Ele bate mesmo. Ele mostra mesmo o caráter dele. Ele diz assim: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Existia uma festa chamada Ágape, a festa do Ágape, que era onde os irmãos se reuniam geralmente na ceia, e eles faziam um banquete, e todos os irmãos da comunidade ali da igreja iam lá e comiam e bebiam e se alegravam no Senhor e ceavam ao Senhor e cultuavam e davam graças a Deus. E o Judas vai dizer assim para eles: eles são como rochas submersas nessas festas de vocês. Como assim rochas submersas? É uma época onde um dos melhores meios de comunicação dele, na verdade um dos melhores meios de transporte, eram navios. E sabe o que significa uma rocha submersa para um navio? Significa que vai afundar. Lá vem o comandante, a rocha está submersa, mas ela está ali. Ela não está no fundo. O navio não vai conseguir passar. Ele vai bater e vai afundar. Porque aquela rocha estava submersa. Não teve tempo de desviar. Ninguém viu, mas estava lá. E ele diz: o falso mestre é isso no meio de vocês. Ele é como uma rocha submersa. Ele engana. Você pensa que está tudo bem, quando pensa que não, afunda. Quando menos imagina, vai tudo para o fundo do mar. Tudo se perde. Todo o trabalho se perde.
O falso mestre é como uma rocha submersa. E não somente isso. Eles são pastores que a si mesmos se apacentam. Pastores que a si mesmos se apacentam. Está pensando que eles estão interessados em você, na sua vida? Não, estão interessados no lucro que eles vão obter. Eles estão interessados no quanto eles vão obter, no como eles vão obter. Eles estão pensando neles mesmos. Eles são pastores que a si mesmos se apacentam. O interesse deles em pregar é que no final ele receba a bênção. A finalidade deles estarem no ministério é no final eles terem alguma coisa. É no final eles conseguirem alguma coisa. É no final eles serem alguém. Eles estão apacentando a si mesmo. Nuvens sem águas, impelidos pelo vento. Mais um adjetivo que é dado ao falso mestre, ao falso profeta. Nuvens sem água. A Ásia é extremamente seca. É um lugar árido, de pouca chuva, o lugar em que esse povo vivia. Sabe o que acontece? Lá vem uma nuvem. E eles viviam do plantio. Lá vem uma nuvem. Eles imaginavam, o povo dessa época, o lugar era seco, eles viviam do plantio, então eles precisavam de água para regar a terra. Sabe o que acontece? Quando vem a nuvem, todo mundo se enche de esperança. A plantação vai dar certo, agora a chuva vem, agora vai dar tudo certo, olha as nuvens aí. Sabe o que acontece? A nuvem não tem água, o vento vai impelir ela, vai levar ela. Porque não tem água, não tem como abençoar ninguém. São os falsos mestres. A vinda dele pode até parecer que vai trazer alguma esperança para você. Você pode até pensar que está lhe dando alguma bênção, lhe conferindo alguma coisa naquele momento. Mas quando ele passa, você vê que foi tudo ilusão. E só resta decepção. Era assim para aquele povo quando a nuvem vinha, mas não tinha água. Eles ficavam decepcionados e frustrados. É assim o ministério do falso profeta. Ele chega e todo mundo se alegra. Oh, que bênção, homem de Deus, que palavra abençoada, não sei o que e tal. Quando eles passam, meu Deus, tem que juntar os cacos de toda a desilusão que vai ficar. Mas não somente isso. Eles são como árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortos e desarraigados. Com Judas não tem brincadeira não. Isso aqui, essa carta é dividida em pelo menos duas vozes. A voz apostólica e a voz pastoral. O que é a voz apostólica? É aquela voz firme, aquela voz que é como um cajado que separa para longe o lobo e bota a ovelha no lugar correto. A voz pastoral é aquela voz mais mansa, é aquela voz de cuidado. Nesse momento, desde o verso 3 até agora, a voz que ele está usando é a voz apostólica. É como um cajado que bate no lobo para o lobo ir embora. E ele diz, eles são como árvores, em plena estação dos frutos deles desprovidos. O que é isso? Nós temos estações do ano em que é própria de se dar um determinado fruto. Por exemplo, é tempo de nascerem jacas. E você chega num pé de jaca. E você olha todos os outros com frutos. E você chega em um e não tem fruto. Opa, tem alguma coisa errada. Como é que está no tempo próprio daquela fruta? E esse pé, que é exatamente da fruta que deve nascer, não está dando fruto. Tem alguma coisa errada aí. Eles são assim. Você tenta ir buscar alguma bênção deles. Você tenta encontrar algum fruto nele e não acha. Por quê? Porque eles são duplamente mortas, desarraigadas. São árvores que não têm vida e nem vão ter, duplamente mortas.
porque eles não estão com raízes, eles são desarraigados, eles não têm nenhuma conexão verdadeira com Deus, aquele que traz o fruto, aquele que abençoa a igreja. Eles estão desarraigados, eles são fincados no mundo, eles são fincados nas coisas deste mundo, nos pecados deste mundo, nos erros deste mundo. Por isso que eles estão mortos, eles são desarraigados e está na estação dos frutos e ele não tem fruto nenhum. Eles são árvores mortas. Mas eles são mais coisas, verso 13: ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. É interessante isso. Você vai numa praia e às vezes as pessoas jogam um monte de sujeira lá. Um monte de sujeira. Você chega lá no outro dia e um monte de sujeira vai estar pela orla da praia, vai ter lá um monte de sargaço, um monte de sujeira. É o mar colocando para fora tudo que tem dentro. E é exatamente isso que eles são. Eles estão somente colocando para fora as sujeiras que lá estão. Eles são assim, eles são como ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Eles só estão colocando para fora o que está lá dentro. Lá dentro é podre. E o que é que vai sair? Sujeira. Sujeira. Mas eles são mais coisas, prestem atenção. Judas não está aliviando com falso profeta. Não tem pena, não há misericórdia. Sabe por que não há misericórdia? Porque eles não têm misericórdia de destruir a obra de Deus. Eles não têm misericórdia de tornar a noiva pura do Senhor em uma meretriz. Por isso que nós não devemos ter misericórdia nem piedade. Nós devemos apontar o erro, mostrar o erro, deixar o erro claro, para que quem esteja caminhando no erro, esteja caminhando consciente de que está no erro, e está lá porque quer, está lá porque gosta de andar errado. Eles são como estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. E bonitinho, né? O fim é, sabe, estrela cadente, aquelas estrelas que a gente vê passar o céu assim, coisa linda, né? Dali ela segue da escuridão para sempre, vai sempre na escuridão do universo. Assim, eles são como essas estrelas. A gente vê passar assim, mas o caminho dele é de escuridão para lá. A gente vê aquele brilho, aquele espetáculo, tudo. O caminho é escuridão. Não tem jeito. Ele só segue escuridão, só segue trevas. Ele pode até encantar e parecer bonito quando passa, mas o caminho é só escuridão, é somente trevas. Bem, verso 14, 15 e 16, e nós concluímos, diz assim: quanto a estes foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. O verso 14 e 15 é a repetição da condenação. Lá no verso 5 a 7, ele já tinha dito que esses homens estão postos para condenação. Mas no verso 14 e 15 ele repete de novo, e ele repete que Jesus já está pronto para trazer condenação. E isso já é algo certo, isso já é algo que foi profetizado desde pouco depois de Adão. O sétimo depois de Adão já profetizava contra falso profeta. Entenda isso aqui. Depois de Adão, depois da queda, capítulo 13 é a queda, capítulo 4
um irmão mata o outro. Caim mata Abel. Daí para frente, meu amigo, depois da queda de Adão, os homens se tornaram terríveis pecadores. O coração dos homens se tornou a fonte de toda a perversidade no mundo. É do coração do homem que procede todas as maldades do mundo. E então o que é que acontece? Nos sétimos depois de Adão, já existiam falsos profetas, já existia gente profetizando mentira, já haviam falsos mestres enganando as pessoas, e nesse momento já se levantou gente da parte de Deus para dizer para eles que haveria condenação no dia em que Deus viesse com seus milhares de anjos e com seus milhares de santos. No dia em que ele viesse, ele traria julgamento e condenação para essas pessoas. É o que está sendo dito aí no verso 14 e 15, que ele traria juízo contra as impiedades, contra as obras ímpias, contra tudo aquela impiedade que eles praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que esses ímpios, que esses pecadores proferiram contra ele. Contra ele. Um falso profeta não está pregando contra a igreja, está pregando contra o Senhor da igreja. E isso não vai passar impune. Isso tem condenação. E no verso 16 ele volta de novo a falar do caráter desses homens. Os tais são murmuradores. São descontentes, que é quase a mesma coisa, murmurador e descontentes. Murmurador é alguém que vive a reclamar. A boca sempre está questionando. E não tem isso, não tem aquilo, agora foi assim, agora não dá assim. O falso profeta é alguém murmurador. Nunca é suficiente, nunca está bom. E por isso eles são descontentes, não há contentamento neles. Vejam a diferença. Paulo escreve aos Filipenses quando recebe a ajuda daqueles irmãos. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando ele diz isso, o contexto é ele dizendo assim, porque eu sei estar em bonança e eu sei estar em escassez, eu sei ter muito e eu sei ter pouco, eu sei estar em abundância e também estar em falta. Tudo posso naquele que me fortalece. A ideia de Paulo é que ele, estando com Jesus Cristo, ele estava bem, ele estava contente, tendo muito, tendo pouco, tendo alguma coisa ou não tendo nada. A ideia de Paulo é essa. Mas esses não, eles são descontentes. Eles estão sempre em busca de estarem em cima e de nunca passarem por momentos turbulentos, momentos em que as coisas não estão tão bem. Andando segundo as suas paixões. Eis aí, eles nunca tiveram seu caráter transformado. Eles nunca foram nova criatura. Sabe aquele texto que a gente gosta de repetir? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas eita misericórdia, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso nunca aconteceu neles. Eles sempre continuam andando segundo as suas paixões. Sempre. Nunca tiveram seu caráter transformado. Eles ainda são do mundo. Eles ainda precisam nascer de novo. Eles ainda são descrentes. Ainda. Eles andam segundo as suas paixões. Ok? Bem, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. O falso profeta é engraçado. O falso profeta, hoje em dia, o falso mestre se apresenta assim: eu converti 3.000 almas, eu converti 1.000 almas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu plantei 500 igrejas, ele vive a arrogância, como se ele fizesse alguma coisa. Entenda, querido, nós não ganhamos almas. Todas as almas que vão ser salvas já foram ganhas lá na cruz. Nós só chamamos ela para tomar posse do que Cristo já conquistou para ela. Nós não ganhamos. Ele ganhou. E quando você prega para alguém, você não converte ela, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem traz fé para aquele coração e traz arrependimento para aquela vida. Nunca é você.
Nunca. Você é um instrumento que Deus quis usar pela misericórdia dele para trazer misericórdia a outras vidas. Mas você não ganha almas, querido. Você não converte pessoas. Você anuncia o evangelho e Deus faz a vontade dele. O Pai chama os seus filhos. Os filhos são chamados pela pregação, por obra do Espírito Santo, para serem iguais a Jesus Cristo. É a Trindade, mais uma vez, o Deus Trino, que está envolvido na edificação da igreja e na conversão dos perdidos, na salvação das vidas. Entenda, queridos, nós estamos aqui como arautos do Senhor, nós anunciamos a mensagem que Ele nos deixou, e é a mensagem dEle que transforma o coração, é a mensagem dEle que converte as vidas, é a mensagem dEle que alimenta a igreja, é a mensagem dEle que faz tudo. Nós estamos aqui, mas poderia ser outros. O bom é que Deus teve misericórdia de nós e nos escolheu. Então não cabe a nós sermos arrogantes. Não cabe. Não cabe a nós vivermos no eu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei isso, eu fiz assim, eu fiz aquilo, eu que fiz. Você não fez nada. Você não fez nada. Essa atitude é uma atitude de falso profeta, querido. Falso profeta é que vive batendo no peito e dizendo o que ele fez. Bem, e por fim, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Aqui nós concluímos. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. O texto é claro, são aduladores por motivos interesseiros. Você sempre vai ver ele batendo nas suas costas e dizendo assim: Deus é contigo. Mas a motivação não é dizer que Deus está com você na peleja que você está enfrentando. A ideia é que você ajude ele em alguma coisa, né? Que você faça alguma coisa por ele. Que você possa talvez financeiramente ajudar ele. Ou qualquer coisa do tipo. Entende? É sempre assim. É os motivos interesseiros que fazem eles estarem ali, ajudando você ou vendo você. Nós podemos concluir essa mensagem trazendo uma instrução. E a instrução é essa: fuja, meus irmãos, de gente assim. Não esteja no ministério de falso mestre. Isso vai adoecer você. Isso vai adoecer a sua vida. Isso vai adoecer a sua caminhada. E isso vai trazer para você incredulidade no final. Vai chegar uma hora que você não vai acreditar em ninguém mais. Você vai pensar que pastor é tudo sem vergonha, que igreja é tudo enganação, que é tudo mentira para enganar pessoas. Mas a realidade é que você se submeteu ao ministério de alguém que queria enganar você mesmo. Isso nos instrui. Não esteja aí. Observe tudo isso que Judas disse. Se essa é a situação que você tem visto e vivido, se esse é o caráter das pessoas que estão liderando aí onde você está, não esteja aí, querido. Para o bem de sua alma, procure uma igreja com homens fiéis a Deus, de pessoas fiéis ao Senhor, e que amam a palavra de Deus e que amam o povo de Deus, e que amam não por motivos interesseiros, senão vocês vão estar debaixo de um ministério que exala maldição. Percebam? Esse ministério exala maldição. Eles são como rochas submersas. Eles são como nuvens sem água. Eles são como árvores sem frutos. Eles são como pastores que a si mesmos se pastoreiam, se apacentam. Eles são como ondas bravias que espumam suas sujidades. Poxa, eles só são coisa ruim, eles só promovem coisa ruim. Então esse ministério nunca vai ser bênção para vocês, sempre vai ser maldição. Essa é a instrução que esse texto nos traz. Fuja disso.
Saia daí. Isso vai ser prejudicial para você, para a sua caminhada, para a sua fé. Vai ser. Bem, mas esse texto também é uma exortação. Ele nos exorta sobre os males da geração que passou, onde Judas estava, e da nossa geração. Por que ele nos exorta? Porque se nós não entendermos o que esse texto está dizendo, nós estaremos de lá sem sabermos. Nós estamos perecendo porque não conhecemos a palavra de Deus. Nós estamos aceitando como homem de Deus gente que não é homem de Deus. A gente está aceitando como pregador da verdade gente que está pregando mentira. Esse texto nos exorta. Gente, é pelo fruto que a gente conhece a árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá fruto ruim. Não tem como ser diferente. Isso nos exorta muito. Porque a gente vê alguém que diz respeito aos líderes dele, que não está debaixo de líder nenhum, não é submisso a ninguém. Se alguém fala com ele, ele desfaz da autoridade do outro. Ele sempre vive para opalar suas arrogâncias, é sempre ele que faz as coisas. E você vê isso. Mas se você não tiver instrução bíblica, você não vai saber o que é que está acontecendo realmente. Mas quando você tem instrução bíblica, você entende que você está diante de um falso mestre. Essa é a exortação que esse texto traz. Evitaríamos muitas decepções na igreja se olhássemos isso direito, se olhássemos a Bíblia direito. Nós estamos perecendo, querido. A igreja está sendo bombardeada do lado de dentro. Não é nem o mundo que está nos atacando. É os falsos profetas aqui dentro que têm minado o povo. A igreja está sofrendo com o seu púlpito, porque as pessoas estão gostando de ouvir mentira. Mas quando vem alguém e abre a Bíblia e explica a verdade, as pessoas acham chato e não gostam. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude. E que esse texto nos exorte a amarmos a palavra de Deus e a fugirmos de todo enganador com seus enganos, que só levam à condenação e são objetos de maldição para a igreja. Que Deus nos ajude.